Olá, eu sou Kátia Cristina, sou missionária da Congregação de Nossa Senhora Cônigas de Santo Agostinho, sou teóloga, sou liturgista, sou professora de liturgia do Seminário Paulo VI, faço parte da Comissão Diocesana de Liturgia e da Comissão de Liturgia do Leste 1. Faço parte também da PASCOM e da nossa recém-criada Pastoral do Meio Ambiente e da Sustentabilidade. É uma pastoral que foi criada, a primeira paróquia a ter essa pastoral na nossa diocese é a paróquia da Catedral, e ela foi fundada no dia de São Francisco, no dia 4 de outubro, então é uma pastoral recém-criada, mas com uma missão muito grande, né? Que o meio ambiente não é só a floresta, não é só o mar, o meio ambiente é onde todos nós vivemos, é onde cada um de nós está. Então nós temos muito a fazer, é só a gente olhar em volta e ver o tempo que a gente está vivendo essa pandemia mundial, o tempo que a gente está sofrendo, né, os efeitos de alguma coisa que toca a cada país. Muitas pessoas já partiram, muitas pessoas estão infectadas, muitas pessoas ficaram com sequelas, muitas pessoas perderam seus empregos, sua casa, enfim. É uma doença que não é apenas um vírus, na verdade é uma doença da nossa casa comum, do nosso planeta, que precisa ser muito mais bem cuidado, que precisa ter da nossa parte muito respeito, porque nós não temos uma outra casa para morar. Esse é o nosso planeta, essa é a nossa casa. Então eu quero aqui também fazer esse convite, né, que nós estamos sempre aos domingos na missa das 10, lá na Catedral. Quem quiser se juntar a nós é sempre muito bem-vindo. A gente ainda não pode fazer reuniões presenciais, mas nós estamos nos encontrando pelas redes sociais e começando pequenas iniciativas, né? E hoje nós vamos nós vamos fazer a Lexio Divina com o texto de Lucas, do capítulo 12, versículos de 49 a 53, que é o que a liturgia de hoje nos propõe. É um texto pequeno, porém é um texto muito denso, muito complexo, e que muitas vezes a gente lê e não compreende bem o que ele quer dizer, né? E para que a gente possa compreender um pouco melhor o que a gente vai ouvir e a gente vai proclamar, eu peço que nós invoquemos a presença do Espírito Santo e que a gente peça ao Espírito Santo para que abra nosso coração, abra nossos sentidos, nos abra nosso ser, para que nós possamos compreender o que Deus quer nos dizer hoje, o que Deus quer nos dizer através desse texto de Lucas. Então nós invocamos o Espírito Santo para que tudo comece e termine em seu nome e se realize pela sua presença no meio de nós. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus, o amor de Jesus, o amor de Jesus. Então agora você vai pegar a sua Bíblia e, como eu sempre digo, né, você vai procurar um lugar onde você possa ficar sozinho, você possa ficar em silêncio, apesar dessa todo mês eu falo isso, apesar de toda essa poluição sonora que nos cerca, mas você vai procurar um lugar onde você possa ficar só com a palavra de Deus, só com a Bíblia, para que a gente possa fazer essa reflexão, que a gente possa fazer essa oração,
Porque, na verdade, é uma grande oração em que a gente tenta compreender melhor o que Deus quer nos dizer, o que Deus está dizendo através desse texto. E a gente, enquanto você pega a sua Bíblia, enquanto você abre Lucas 12, 48, 49 e 53, você vai fazer também aquela respiração que a gente sempre faz, né? A gente vai primeiro colocar o resíduo que está em nós para fora, soltando o ar. E a gente vai inspirar devagar, soltando o ar pela boca. Mais uma vez, no seu ritmo. Essa sessão de respiração consciente, ela pode ser feita por mais tempo, ela pode ser feita diariamente por você antes de você dormir, ao levantar, porque ela nos ajuda a uma maior concentração, ela ajuda nós a nos centrarmos mais no que vamos fazer. Então essa respiração é uma respiração que não é feita por acaso, mas ela tem cientificamente um efeito muito benéfico para o nosso cérebro, para o nosso ser. Então nós vamos começar a leitura de Lucas. Disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo ser batizado com o batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Sempre que nós ouvimos a palavra do Senhor, a gente procura fazer um instante de silêncio, em honra e respeito à palavra que foi proclamada, que foi lida, que foi ouvida. E a gente começa dizendo aqui que, primeiro que Jesus não está aqui falando contra a família, né? A princípio a gente pode pensar isso, que Jesus vem, assim, causar divisão na família, e a família, a gente sabe que é o centro, né, da sociedade, que a família é a base das sociedades, mas ele aqui está falando a partir de um outro ponto de vista. A liturgia de hoje nos oferece um texto, uma catequese de Jesus, né, que fala aos seus discípulos, e aí aqui nesse texto não tem nomes específicos, né, ele não está falando para pessoas que estão nomeadas no texto, mas está falando para um grupo de pessoas. E ele já vem falando, né, se vocês começarem lá antes, vocês vão vendo que ele está falando, e ele continua falando, né, e ele está falando para um grupo. Se vocês continuarem depois, vocês vão ver que ele está falando às multidões. Ele está explicando, ele está fazendo uma catequese, ele está fazendo um ensinamento, né? Então, no texto estão Jesus e seus discípulos, né?
Esse texto, como eu falei, é uma grande catequese e Jesus fala através de parábolas, usando exemplos que fazem parte do dia a dia do povo, para que todo mundo possa compreender o que ele está falando, né? Então, se ele usa aqui a questão do fogo, a questão da terra, aparecem aqui vários símbolos, né? O batismo, ele está falando sobre a divisão, sobre a família. Então, aqui aparecem vários símbolos que daria para escrever até um livro, né? De quanta coisa que tem aqui nesse texto tão pequeno, de poucos versículos. Mas Jesus fala através de parábolas, como eu dizia, para que todo mundo possa entender o que ele está dizendo. Então Jesus é o verdadeiro pedagogo, né? É aquele que é capaz de conduzir os discípulos ao conhecimento. E nesse caso aqui, Jesus é o pedagogo de Deus, né? Ele é capaz de conduzir o povo para compreender melhor a mensagem que Deus quer nos dizer. Então Jesus veio dizer, começa dizendo, que veio lançar fogo sobre a terra e como gostaria que ele já tivesse aceso. E aí, será que é um fogo real? Será que é um incêndio? A gente tem ouvido nos últimos dias, né? Felizmente, o incêndio no Pantanal, a gente tem visto imagens terríveis de animais feridos, mortos pelo fogo. A gente sabe que o fogo tem tomado grande parte do país e países vizinhos, a gente sabe de tudo isso. Será que é desse tipo de fogo que Jesus está falando? Não, né? Claro que ele não está falando desse fogo, não está falando exatamente disso, mas ele está usando uma metáfora, ou seja, ele está usando um símbolo para explicar alguma coisa. Não é um fogo destruidor como foi anunciado por João Batista, ou algum outro fogo que apareceu no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o fogo representa diferentes realidades. Por exemplo, a revelação de Deus numa sarça ardente, né? Vocês lembram disso? Deus se revela a Moisés naquela sarça ardente que não se consumia apesar do fogo, né? Em Êxodo 3:2. Ou quando desce ao Monte Sião entre relâmpagos e também ao fogo, que muitas vezes representa a ira de Deus contra seu povo, ou um fogo que destrói inimigos, como no profeta Amós, capítulo 1:4 e depois versículos seguintes. E o fogo é um símbolo que aparece em vários outros livros, não só do Antigo Testamento, quanto também do Novo. Mas Jesus fala aqui de um fogo diferente, né? É um fogo purificador que oferece uma renovação pessoal e comunitária. A gente sabe que o fogo tem esse sentido simbólico de purificar, né? O fogo foi uma grande descoberta do ser humano, porque a partir da descoberta do fogo, o ser humano pôde se proteger, pôde construir, pôde se alimentar melhor, enfim. A partir da descoberta do fogo, o ser humano mudou a sua vida. E aqui ele vem dizer de um fogo que tem um sentido mais amplo do que esse fogo que a gente conhece. A luz, a calor, a vida, na medida em que outros elementos são queimados e transformados. Há uma nova realidade. Por exemplo, quando você pega um alimento e você cozinha esse alimento. Então, você tem um alimento, você tem um tipo de alimento, quando você cozinha esse alimento, ele se torna um alimento diferente, um alimento que é possível consumir, né? Então, assim, o fogo ele traz para nós uma nova realidade, né? É uma realidade diferente a partir disso. Jesus fala também aqui de um batismo que ele sabe que vai acontecer na sua vida e que ele anseia para que se cumpra logo, né? O batismo é ser submergido nas águas, é morrer para um tipo de vida e ressuscitar para uma vida diferente. E a chegada dessa nova vida não vai trazer comodidade, não vai trazer
assim, você se sentir de uma maneira assim, agora a gente foi batizado e agora a gente vai viver isso de uma maneira muito tranquila, muito acomodada. Na verdade não é isso, né? É uma chegada de uma vida diferente, né? É a chegada de uma realidade diferente. E o reino de Deus às vezes nos faz entrar em crise. E aí ele fala, né, dessa divisão que pode existir dentro da própria família. Por quê? Porque o reino de Deus, ele nos desinstala do senso comum que o mundo nos apresenta. Então, às vezes, o mundo tem uma ideia sobre determinada situação e Jesus vem e lança uma proposta diferente, lança uma ideia diferente. A gente viu alguns domingos atrás que o rei deu uma festa e mandou convidar, né, as pessoas que ele conhecia, que sabiam que poderiam retribuir a ele. E todo mundo estava ocupado, ninguém pôde ir na festa. Então ele mandou que se convidasse todo mundo que fosse encontrado, né, pessoas boas ou pessoas ruins. Então, assim, Jesus quebra as lógicas do senso comum. Ele faz o diferente, ele tem a atitude que faz a diferença. E evidentemente que isso às vezes causa divisão, até mesmo dentro da própria igreja e também na família. A adesão ao reino causa oposição aos grupos privilegiados e aos donos do poder naquela época, e hoje continua acontecendo isso, né? Não é só no tempo de Jesus que o reino de Deus causava divisão, causava dificuldade com os grupos privilegiados, com os donos do poder. Hoje em dia isso também continua acontecendo. Então, hoje é muito fácil a gente se dizer cristão, né? Que logo depois da morte e ressurreição de Jesus, os cristãos não podiam se reunir publicamente, não podiam ser nomeados cristãos, né? Porque eram perseguidos, né? Hoje a gente pode, hoje é muito fácil dizer eu sou cristã, eu participo da igreja tal, eu participo da igreja católica, eu participo de alguma igreja de denominação evangélica, né? E eu posso agir como eu bem quiser, eu posso fazer o que eu quiser fazer, né? Eu posso até mesmo agir ao contrário dos valores do reino, eu posso, né? E a gente vai lembrar daquele versículo lá de que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Eu me converti a Jesus Cristo, eu me batizei, ou seja, eu comecei a minha iniciação na igreja de Jesus Cristo, então eu devo agir de acordo com os valores que Jesus Cristo pregou e com os valores que Jesus Cristo viveu e com os valores através dos quais Jesus Cristo deu a sua vida. A liturgia de hoje, ela nos convida a uma reflexão sobre como estamos vivendo a nossa vida. Que testemunho nós estamos dando? Porque se nós somos cristãos, vamos à missa aos domingos, fazemos parte de alguma pastoral, damos o nosso dízimo, se alguém está precisando de alguma ajuda, a gente vai lá e dá na medida da nossa possibilidade. Será que é só isso? Será que é só cumprir o preceito? Será que é só fazer o que está escrito na lei? Jesus Cristo mostrou que não, né? Jesus Cristo mostrou em outras passagens que não bastava seguir a lei para ser plenamente religioso, né? Então, hoje também, que testemunho de Jesus Cristo nós estamos dando? Nós estamos usando apenas o título de cristão, dizendo eu sou católica, eu sou católico, eu faço parte da comunidade tal, da paróquia tal, da diocese tal. Eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo apenas isso? Como que a gente hoje pode ser profeta e profetiza? Como é que a gente pode hoje fechar os olhos, dar as costas para as seduções do ter, do poder, do consumismo, do falso cristianismo,
né, de um cristianismo que faz de nós sepulcros caiados. Então a gente não está apontando para o outro, não, a gente está apontando para a gente. Porque quando a gente fala, o primeiro a ouvir é quem está falando, né? Quando a gente vai proclamar, eu já falei isso, quando a gente vai proclamar uma leitura na liturgia ou aqui nesse momento de oração, o primeiro a ser convertido tem que ser eu, que estou proclamando, que estou lendo, que estou ouvindo. Eu sou o primeiro ouvinte do que eu estou proclamando, né? Então, é o momento de perguntar assim, será que eu estou sendo cristão autêntico, cristão verdadeiro? Será que eu estou sendo um cristão que realmente está se comprometendo com as mudanças que esse mundo precisa fazer? Eu estou me comprometendo em ser uma pessoa ética, uma pessoa, parece uma palavra já viciada, uma palavra que perdeu um pouco o valor dela, mas será que eu estou agindo com honestidade? Será que eu estou agindo como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? E aí Jesus fala da paz, que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada. E a gente fala assim, mas o que significa isso? Porque a paz, Jesus falou em aramaico, Lucas escreveu em grego e nós estamos falando em português. Então essa palavra paz, ela tem um sentido muito amplo, ela tem um sentido muito profundo. Ela é uma palavra que ela carrega o sentido onde ela for dita. Porque se você for perguntar para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que você conhece, para as pessoas da sua família, do seu trabalho, do seu convívio, o que significa paz? Cada um vai dar a sua definição de paz. Então, o que é paz? É tudo estar em silêncio? É tudo estar tranquilo? Será que a paz, ela é um estado de calmaria? Ou será que a paz é quando se faz justiça social, é quando as pessoas têm o que necessitam, quando aqueles que são os menos favorecidos têm a sua dignidade respeitada? O que é a paz? E aí eu pergunto para você também, o que é a paz para você? A paz é você estar na sua casa, assim, em silêncio, deitar na sua cama em silêncio e ficar lá quietinho. Isso é paz? E nesse momento que você está na sua casa quietinho, às vezes você está fazendo a sua refeição na sua mesa, né? Você está lá se alimentando, você está lá num teto protegido, você está em paz. Mas isso é paz? Quando você deita para dormir na sua cama, você tem um lugar lá quentinho para dormir, você está em paz. Mas isso é paz? Todo mundo tem a mesma oportunidade de ter essa paz que você está tendo? Aí a gente se pergunta assim, né? Nós apenas usamos esse título de cristão ou realmente nos comprometemos com a boa nova de Jesus Cristo? Porque a gente veio conversando durante todos esses meses da pandemia e a gente conversou sobre muitos momentos do Antigo e do Novo Testamento e a gente foi vendo muitas coisas, né? A gente viu, por exemplo, Estevão, que ele era... ele não apenas pregava, mas ele mostrava com a sua vida a sua pregação. Então, como é que a gente pode hoje ser como Estevão foi? Como é que a gente pode hoje tentar ser como Jesus foi? Como é que a gente pode hoje viver um cristianismo que não se dobra aos modismos da nossa época, mas que procura ser fiel ao que tem de mais importante da boa nova de Jesus Cristo? Que tipo de paz nós promovemos? Nós promovemos uma paz do silêncio? Uma paz do ficar calado? Ou será que nós promovemos uma paz que é o resultado da justiça social, que é o resultado da inclusão, que é o resultado do respeito às pessoas e
ao que elas necessitam para viver com dignidade. Construímos paz ou nos escondemos atrás do título de cristãos? Assumimos nossa missão de levar a boa nova ou ficamos indiferentes usando Deus para justificar a injustiça como vontade dele? Porque às vezes a gente olha uma pessoa assim, né, e vê a pessoa numa situação e fala assim, mas se está acontecendo é porque é a vontade de Deus que aconteça isso. Então é muito fácil você passar por uma pessoa que está tendo uma dificuldade, uma pessoa que está precisando de ajuda, e dizer que é vontade de Deus que ela continue assim, que ela fique assim. Ela está assim porque nós não estamos agindo como verdadeiros cristãos, né? Por isso existem hoje ainda situações de injustiças no mundo, situações de injustiça no mundo. Não é simplesmente porque Deus permite que aconteça, mas é porque nós que estamos aqui, que somos o outro Cristo, que estamos no lugar de Jesus Cristo, que somos seguidores dele, nem sempre fazemos o que deve ser feito para que todos tenham vida e tenham em plenitude. Somos leais a Jesus ou ao mundo no que nos convém? Então, esse texto, ele nos coloca assim, para a gente pensar primeiro, antes da gente tentar entender o que significa uma coisa ou outra, o simbolismo aqui, a gente pode refletir sobre a paz, né? Porque a paz não é apenas soltar um pombinho branco e o pombinho branco vai voando e tal. A paz não é simplesmente ficar em silêncio, a paz não é simplesmente ficar quietinho no seu canto, né? A paz, pelo contrário, a paz exige de nós sacrifício, exige de nós renúncia. A paz exige de nós que nós nos coloquemos diante de cada desafio como Jesus se colocou. Jesus nunca fugiu de um desafio, pelo contrário. Jesus se colocava lá e respondia àquele desafio. Ele se colocava lá como alguém que tem coerência com o que prega. E o mais importante hoje para nós cristãos é isso. Será que nós estamos sendo coerentes ao que nós estamos pregando, ao que nós estamos dizendo? Será que se a gente pode juntar a nossa fé com a nossa vida e vai encaixar perfeitamente? Ou será que a nossa fé é apenas uma fé vaga, uma fé imatura, uma fé que busca fazer com que Deus faça a nossa vontade, que Deus faça o que a gente quer? E aí a gente pode ficar aqui refletindo muito sobre esse texto, daria assim um retiro de um final de semana maravilhoso para a gente fazer, mas o tempo vai passando. Então a gente vai voltando à nossa realidade, né? E a gente vai lembrando assim, como é que eu faço paz? Porque eu sou fazedor da paz, eu sou chamado a fazer a paz, né? E o que é fazer a paz? Não é simplesmente eu me calar e ficar quietinho no meu canto. A paz é o fazer, né? Fazer acontecer, como por exemplo isso que eu falei sobre a pastoral do meio ambiente e sustentabilidade. A gente não pode ficar parado vendo o mundo ser destruído, vendo a ganância tomar conta, vendo o planeta morrer aos poucos, a míngua, né? A gente não pode simplesmente ficar parado vendo a nossa casa e nós mesmos, os nossos irmãos, seja nossos irmãos pessoas, seja nossos irmãos fauna e flora, serem destruídos e a gente não fazer nada, né? A gente tem um compromisso porque a gente recebeu o batismo. Jesus fala lá daquele batismo que ele anseia para que se cumpra, né? Ele anseia por esse fogo, ele anseia para que isso se cumpra logo, porque ele está vendo que está na hora, mais do que na hora. Então a gente silencia um pouco para fazer uma pequena oração. Pedir a Deus que nos dê coragem, pedir a Deus que anime a nossa fé e a nossa coragem, que a gente possa realmente ser alguém que promove a paz, não só a paz do silêncio,
Não só a paz do ficar acomodado no seu canto, mas a paz de fazer acontecer, de fazer o que precisa ser feito, a paz de se entregar pelo reino de Deus. Jesus, príncipe da paz, não da paz que acomoda e esconde a injustiça, mas da paz que desinstala e incomoda os poderosos desse mundo. Que saibamos olhar o mundo com os teus olhos, ver nossos irmãos como tu os vê, que tenhamos coragem de nos comprometer com os reais valores do Evangelho, e não apenas com o título de cristão sem de fato o ser. Peçamos a Santa Luzia e a Maria, nossa mãe, que tenhamos a coragem de construir a verdadeira paz, que alguém já falou que não é a ausência de guerra, né? Não é apenas isso, mas é aquela paz que só Deus pode nos dar, aquela paz que nós podemos construir com a ajuda dele. Eu convido então a rezarmos uma Ave Maria, pedindo que Deus nos dê coragem de sermos construtores e construtoras da paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero colocar hoje em especial a nossa Mãe Aparecida, nossa Mãe Negra Aparecida, que nós estamos comemorando no mês de outubro, né? Mesmo com o santuário sem poder receber tantas pessoas que sempre gostam de passar por lá, que fazem daquele lugar o seu lugar onde busca força e coragem para continuar buscando construir o reino de Deus. Que Maria, nossa mãe, que Maria, mãe de Jesus, nos dê essa força, nos dê essa coragem. Então nós rezamos nesse mês missionário e nesse mês de Maria, por todas as pessoas que sofrem, por todas as pessoas que se acovardam, por todas as pessoas que têm medo de assumirem sua missão como construtores da paz. Pedimos isso a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus e um bom dia.